Oi gente, tudo bom? Olha só, isso aqui é uma continuação da nossa primeira aula, chamei de aula 1.5, tá? Que ela nasceu também de várias dúvidas que os alunos apresentaram, né? Tanto sala de aula quanto pelo e-mail, né? Aí eu resolvi fazer mais uma parte aqui de Matplot, né? Que seria a ideia de você construir figuras bidimensionais e também a gente vai fazer um pouco 3D também, bem básicas para mostrar um pouquinho mais as potencialidades aí do Matplot, tá bom? Então vamos lá, né? Então vamos fazer alguns exemplos assim, né? Bem básicos. Né? Isso também, muitos alunos estavam assim, professor, eu tenho um experimento no meu laboratório, então eu estou pagando disciplina tal, eu quero usar isso aí. Então, muitas vezes no laboratório, no experimento que você faz, você tem uma tabela de dados, né? Você tem um arquivo tipo TXT, um arquivo DAT, né? Uma colunazinha, umas duas colunas, né? Eu escrevo um arquivo e você quer ler isso e fazer um plot, né? E às vezes você tem várias colunas, né? Você tem, sei lá, 10 colunas, 5 colunas, né? E aí manipular essas coisas é interessante, né? Então vamos aprender a fazer isso, tá bom? Então vamos começar, né? Então digamos que você tem um arquivo chamado tabela.dat, tá? Esse arquivo tem duas colunas, né? A primeira coluna é a coluna que vai ser o eixo X e a segunda coluna é a coluna que vai ser o eixo Y, tá bom? Aí a tarefa é ler essas colunas e ler essa tabela, esse arquivo tabela.dat e gerar as figuras, né? A figura Y e Y de X, tá bom? Segunda coluna e Y da primeira, né? Então assim, né? Lembrando, a tabela é uma coisa do tipo X igual a Y, tá? Deixa eu ver se eu abro ela aqui para mostrar para vocês, tá, galera? Vou mostrar a bichinha aqui. Ó, tá vendo? Aqui é a coluna X, tá vendo? E aqui é a coluna Y, tá vendo? Beleza? Então é uma coisa tipo X igual a Y, né? E a ideia é plotar Y como sendo a função de X, tá bom? Então qual é a ideia? A ideia do código é bem simples, ó. NumPy e Matplot na importação. Aí para ler os dados, ó, o NumPy tem umas coisas bem interessantes aqui. Você tem esse npload.txt. Esse comando é interessante. Você bota o nome do arquivo aqui e ele já faz a leitura direto, guardando como tem duas colunas, ele já guarda em x e y aqui. Então ele já associa o vetor x, que é um vetor numpy, é a primeira coluna e o vetor y é a segunda coluna. Aí depois é só dar um pl plot, acabou-se. Entendeu? E o resto é aquela parte cosmética do label, não sei o que, entendeu? Então é uma coisa bem simples, né? Uma coisa bem básica, tá? Ó, esse exemplo de duas colunas é uma coisa bem básica. NumPy matplot, aí esse comando aqui, ó, ele já vai pegar essa tabela, que está aqui, a tabela.dat, que a gente abriu nesse instante aqui, né? Essa coluna aqui, ele já guarda no vetor X e essa daqui já guarda no vetor Y. Entendeu? Feito isso, agora é só plotar. PL plot XY. Pronto. E o resto é a parte cosmética. Entendeu? Então, tá aí a figura. Então, se você tem lá o seu experimento lá no seu laboratório, né? E lá tá temp.dat, temperatura.dat, aí você vem aqui onde tem tabela aqui, você substitui por temp.dat. Se for na verdade movimento.txt, aí você onde tem escrito tabela.dat, você bota movimento.txt, tá bom? E aí pronto, beleza? Uma coisa interessante também, como eu disse, às vezes a gente tem 5 ou 6 colunas, né? Você tem uma tabela com um monte de coluna. E você precisa ler, por exemplo, a coluna 1 versus a coluna 2 e a coluna 1 versus a coluna 3, certo? Então digamos que você tem uma tabela que é tab.dat. Tab.dat, tá bom? E essa coluna, ela tem 5, desculpa, essa tabela tem 5 colunas, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aí digamos que a tua tarefa seja, eu vou plotar a primeira coluna com a segunda e a primeira coluna com a terceira. A tua tarefa é essa, tá bom? É isso, ó. A primeira com a segunda e a primeira com a terceira. E eu quero fazer isso num único plot. Eu quero fazer isso numa única tela. Entendeu? Eu quero fazer isso assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu quero fazer isso assim, ó, entendeu? Um do ladinho da outra.
Compreendeu? Então quem é que faz isso? É esse códigozinho aqui, ó. Deixa eu abrir logo o código aqui, né? Ó, então, isso aqui é meio que padrão, né? Aí a leitura agora ela é feita um pouquinho diferente. Como a minha tabela agora tem um monte de coluna, eu não vou gravar em X e Y, eu vou gravar numa matriz. Então esse dado aqui é uma matriz. Uma matriz que tem essa cara aqui, ó, entendeu? Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 colunas e vai ter 10 linhas, entendeu? Então esse comando aqui, ele já cria uma matriz data que é idêntica ao arquivo que está aqui dentro. Entendeu? Aí agora é só você fazer a separação. O vetor X é a coluna 0. O vetor Y1 é a coluna 1. O vetor Y2 é a coluna 2. Pronto. Aí já extraiu. Então isso daqui vai ser a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Agora eu vou fazer um sistema de subplot. Ó, o subplot é um comandozinho aqui que a gente usa para quebrar a tela em duas coisas. Ó. Esse primeiro número aqui é a linha. Então você vai ter uma única linha assim. A sua tela vai ser uma única faixa. Agora eu vou dividir ela em duas colunas. Então você vai criar uma única faixa, que é esse primeiro número aqui. Vai criar duas colunas. E aí você vai pregar no primeiro espaço desse arranjo. Ou seja, isso aqui vai criar a seguinte coisa. Isso aqui cria o seguinte espaço assim, ó. Tá? Vai criar aqui um espaço assim e um espaço assim, ó. Tá? Esse daqui é 1 e esse daqui é 2. Então você tem aqui, ó, uma linha e duas colunas, entendeu? Uma linha e duas colunas. Aí quando eu boto esse número 1 aqui, eu estou selecionando esse espaço aqui, ó. Aí eu vou nele aqui e boto PL plot XY1. Aí com isso aqui eu plotei o lado esquerdo. Aqui, ó, 1, 2 e o número 2 no final. Estou pegando esse espaço aqui, ó. Aí PL XY2, estou plotando a primeira linha, primeira coluna versus terceira coluna. E aqui eu estou plotando primeira coluna versus segunda coluna. Tá bom? E aí depois o comando show para mostrar a figura na tela, né? Beleza? Compreendeu, galera? Aí digamos agora, deixa eu ver o que é que tem mais aqui pra gente mexer, né? Deixa eu ver o que tem, você já expliquei, né? Agora digamos que eu tenho agora um arquivo que é o tab1.dat que tem 10 colunas, tá? E eu quero fazer um sistema 2x2, eu quero fazer um sistema de 4 imagens na tela, tá? Aí com esse arranjo aqui, ó. Coluna 1, coluna 2. Aí depois eu tenho coluna 1 versus a multiplicação da coluna 2 para a coluna 3. Isso aqui é um exercício, tá? Coluna 1 versus a média aritmétrica da coluna 2, 3 e 4. E depois coluna 1 versus a média geométrica da coluna 2, 5 e 10. Tá vendo? Beleza? Pronto. Então como é que a gente vai fazer isso? Tem um programinha aqui, né? Então lembrando, só deixa eu abrir aqui para vocês verem, tá? Tá aqui a minha tabela 10, tá vendo? 10 colunas, tá vendo? Aí a gente vai fazer aquele meio mundo de operaçãozinhas agora, né? Aqui, tá aqui. Isso. Então primeiro eu crio uma grande matriz para receber todo a tabela tab.dat. Então todo tab.dat eu guardo numa grande matriz, que nesse caso é uma matriz de 10 por 10. Aí eu pego o X é a coluna 1. Observe que a matriz e os vetores no NumPy eles sempre começam do zero, viu, gente? Então se o seu vetor tem 10 posições, ele começa no 0 e vai até o 9, tá bom? Se a sua matriz ela tem 10 por 10, o primeiro elemento é 0, o outro é 9, nas duas direções, tá bom? Então pronto, ó. Isso aqui é o que? Isso aqui é a coluna 1. Isso aqui é o que? Isso aqui é a coluna 2. Isso aqui é o que? Isso aqui é a coluna 3, né? Isso aqui é o que? É a coluna 4. É tanto que eu botei aqui, é C4, tá vendo? Isso aqui é o que? É a coluna 5. E por final o C10, que é a coluna 10. Aí agora qual é o esquema? Subplot 2, 2, 1. 2, 2, 1 é o que? Eu estou pegando a tela, estou dividindo em duas faixas e duas colunas, entendeu?
2 de duas faixas, 2 de duas colunas, e aqui eu pego o número 1. O número 1 é o da parte esquerda superior. Aí o que eu faço? Coluna 1 versus coluna 2. Coluna 1 versus coluna 2. Tá bom? Aí agora aqui eu vou fazer o que? Coluna 1 versus coluna 2 vezes coluna 3. Ó, observe que eu já faço a operação vetorialmente aqui, ó, tá vendo? Aí agora vamos para o outro. Ó, coluna 1 versus aquela média, né? Ó, coluna 2 mais coluna 3 mais coluna 4. É isso dividido por 3. C2, C3, C4 sobre 3. Isso é a média aritmética. E no quarto subplot, eu vou fazer coluna 1 versus... Aí tem aquela operação de média geométrica, né? Coluna 2 vezes coluna 5 vezes coluna 10 elevado a 1/3, né? Que é a média geométrica. Não é isso? Beleza? Entendeu? Pronto. Depois bota aquele nosso velho comando aqui e acabou-se. Agora é só executar. Só executar. Tá vendo aí? 1, 2, 3, 4. Compreendeu? Né? Então vamos agora continuar aqui, né? É o que eu estou só explicando, né? Que é a média aritmética, é a soma de todo mundo sobre o número de valores de termos na soma. E aqui é a média geométrica, né, gente? Que é o produto das quantidades. Então, no caso, tem 3 elevado a 1/3. Se fosse 4 termos, seria o produto dos 4 termos elevado a 1/4. E assim vai, né? Beleza? Aqui está o código, né? Agora vamos lá. Agora vamos, digamos que a gente queira salvar uma dessas figuras, porque observe que eu estou mostrando as figuras na tela, né? Quando eu rodo o códigozinho aqui, ó, eu mostro a figura na tela, né? A figura aparece aqui. Tem uma maneira de eu salvar aqui. Se eu apertar aqui, ele salva. Se eu apertar aqui, ele salva e salva no meu computador, certo? Sendo que existe uma maneira de você gerar direto a figura dentro dentro do Python. É esse comando aqui, é o PLT, que é uma ferramenta do Matplotlib, savefig, e aqui você bota o formato da figura. Então, você fazendo esse aqui, botando esse comando no final, ele promove, ele vai gerar, né? Gerar essa figurazinha, entendeu? Essa figurazinha. Então é só botar, por exemplo, esse comando no final do programa, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê aqui? Deixa eu... cadê? Tá aqui, né? Tá. Vou botar só esse carinha aqui. Beleza? Né? Tá certo aí, tá, né? Agora vamos rodar pra gente ver que funciona, né? Aí observe que ele já mostrou a figura na coisa, né? Mas vamos ver se ele gerou. Gerou a figura, sim. Né? Tá aí a figurinha. Se você quiser que o programa não mostre a figura na tela, apenas gere, você vem aqui e comenta. Comenta esse último comando aqui. É quando você rodar o código, ele vai terminar de rodar e vai voltar para o terminal. Aí ele não vai gerar a figura na tela, mas ele gerou a figura aqui no coisa. Deixa eu arrumar isso, arrancar todos esses PNG aqui para vocês verem. Vamos lá, né? Deixa eu rodar de novo aqui. Ó. Tá vendo aí? É isso? Beleza? Pronto, vamos fazer só uma partezinha aqui de gráficos 3D, tá? Nesse mesmo esquema de ler uma tabela, né? E fazer gráficos com diversas colunas, colocando cada coluna como sendo X ou Y ou Z, compreendeu? Então vamos pegar um exemplo de uma coluna daquela de 5 colunas, aquela tab.dat, e vamos fazer duas figuras uma do lado da outra, sendo que você vai ter X, Y, Z respectivamente, vai ser no gráfico da esquerda coluna 1, coluna 2, coluna 3. No gráfico da direita, coluna 1, coluna 2, coluna 4. Tá bom? Beleza? Então, vamos fazer aqui um exemplozinho. Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui.
Accuracy. Aqui. Deixa eu abrir esse carinha aqui só para vocês verem, né? Então, leio, né? Ó, aqui, lembrando, né? Matplot e aquele MPL Toolkits, né? Com esse X3D aqui, tá? Então, essa é a ferramenta que a gente tem usado para fazer esses gráficos 3D, tá bom? Então, leio os dados, ó, aquele mesmo comando para ler aquela tabela de 5 colunas. Aí o que é que eu faço? Aqui é a coluna 1, né? Coluna 1. Tá? Já está explícito ali, mas eu vou colocar para ficar mais claro para vocês. Coluna 2, né? Coluna 3, só repetindo, né? Essas matrizes começam de 0, tá, gente? Ok? Então, ó, o 0 é a primeira coluna, o 1 é a segunda coluna e assim vai, tá bom? Pronto, então a gente já tem as colunas. Agora é só fazer aquele mesmo sistema. Ó, aí aqui eu fiz uma coisa, né? Eu fiz uma coisazinha para mostrar para vocês. Primeiro eu vou criar aquele FIG. Aí aqui eu vou criar o FIG com o sistema de criar a figura, mas eu vou botar aqui um comando de ajustar o espaço, que é esse cara aqui. Então eu posso, por exemplo, crescer aqui, botar a figura mais longa, botar ela mais alta, tá bom? Botar ela mais alta um pouquinho. Então eu posso escolher qual é o tamanho da figura na horizontal e qual é o tamanho aqui na vertical, tá legal? E agora vem aquele esquema de fazer os subplots, né? O primeiro subplot, que é o subplot da esquerda, ele vai ter aqui uma faixa na horizontal, duas faixas na vertical, e vai pegar a primeira faixa, que é a faixa da esquerda, tá? E a projeção é 3D. Aí eu venho aqui, ó, nesse plot eu faço plot C1, C2 e C3. C1, C2 e C3, respectivamente, coluna 1, 2 e 3. No outro plot, que é o AX2, aí eu mudo o nome, porque é um outro plot. Aí, inclusive, isso é importante, porque você precisa colocar, por exemplo, label em outro plot. Então, tudo vai ser relacionado com AX2. Eu vou adicionar um subplot 1, 2, 2. Então, estou pegando o plot da direita, né? E aí faço AX2 plot, ou seja, plot dentro desse AX2 que você acabou de criar aqui, C1, C2 e C4. Aí pronto, aí salve a figura e eu vou, por exemplo, tirar esse comando aqui para não mostrar a figura na tela, tá bom? Beleza? Isso aqui é só um comando para ele ajustar o layout, tá bom? Inclusive dá até para tirar ele e ficar controlando ele só pela parte de cima lá. Vamos ver aqui. Viu que ele não mostrou na tela, né? Ele não mostrou na tela. Aí, ó. A gente vai olhar aqui pelo terminal, tá vendo aí? Beleza? Aí se você calibrar, se você calibrar aqui, para você botar aqui, ó, 10, 4, por exemplo, vamos ver o que acontece, né? Certo? Só pra gente entender o que acontece. Ó, tá vendo? A figura, por quê? Porque ele tanto, se você olhar, não sei se dá pra ver, tem um contornozinho meu branquinho, dá uma corzinha um pouquinho diferente aqui, tá vendo? Então eu diminuí a horizontal, ou seja, a largura, e diminuí a vertical, ou seja, a altura. Então ele ficou mais estreitinho e mais estreito aqui, né? Ficou mais estreito na direção horizontal e ficou mais baixinho aqui na direção vertical, tá vendo? Se eu diminuir mais ainda aqui, bota aqui 8 e 2, por exemplo, aí vai ficar quase nada, né? Aí vai ficar quase nada. Certo? Tô só mostrando que aquele número de cima controla bem essa coisa. Tem um limite, certo? Ó, mas vendo aí, né? Ele ficou mais diminuídozinho, né? Beleza? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês, tá? Aí a gente vai continuar agora a usar esses conceitos aí para a parte dos problemas mesmo de física e tentar também começar a fazer algumas animações aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado aí, gente, tudo de bom.